Taca-lhe pau que a merda foi pro ventilador. É, menina, MC Daniel traiu Lorena Maria enquanto estava grávida e ela veio na internet expor tudo. E quando ela expôs, saiu merda, viu? Oi, eu sou o Vini Maia, bem-vindos ao canal mais brasileirinho dessa internet. Aproveita, se inscreve no canal e clica no sininho pra você sempre ficar por dentro de todos os vídeos novos. É, menina, trouxe esse vídeo pro canal, mas antes de começar eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse aqui não é só um vídeo de fofoca, ele é um vídeo de opinião e de análise. Então a gente vai destrinchar em linha do tempo, tá? Porque eu fiz uma linha do tempo. A gente vai destrinchar esse caso e comentar ponto a ponto o que a gente acha. Acho que já chega desses MCs mostrando o quanto eles são ruins com mulheres e tá na hora da gente mostrar que a gente dá força, mas a gente também tira. O caso iniciou ali no final de 2024, né? Foi quando eles começaram esse relacionamento. E era um relacionamento extremamente público. Post no Instagram, perfeito. Era aquela coisa de surpresa. A gente sempre estava por dentro no TikTok. Estavam em todas as festas. Era um assunto ali do momento. Só que se tem uma coisa que a gente aprendeu com muitos anos de internet é que tudo que é muito perfeito é desconfiável, tá? Então, depois que esse relacionamento acabou, começaram-se a sair muitas coisas sobre ele e a gente vai ver junto aqui um pouco delas. Você lembra daquele caso daquela fotógrafa que saiu na mídia dizendo que foi destratada, que estava num ambiente hostil, enfim, e que foi muito maltratada pelo Daniel? Pois é, foi ali onde o relacionamento ele começou de fato a se desacabar, né? E a gente tem provas disso devido a áudios, prints. Foi uma polêmica bem chata. A Micaela Lins é uma menina do TikTok que eu gosto muito dos vídeos dela e ela fez uma explicação pra gente que a gente vai ver junto. Tá, mas vocês estão acompanhando a nova polêmica com a MC Daniel, com a fotógrafa do parto da Lorena? Quem não sabe, a MC Daniel e a Lorena tiveram um filho. Recentemente, Um raso, um bebê muito lindo, por sinal. eles terminaram, o que já tava gerando algumas polêmicas. Até que a fotógrafa Aline, inclusive ela é muito conhecida nesse meio, trabalhou no parto de várias pessoas famosas. Ela então veio a público contar o que aconteceu no dia do parto da Lorena, dizendo que no dia do parto, a sala de parto foi caótico. O MC Daniel pegou no braço dela e puxou. Vocês acompanharam de casa esse parto? Foi muito publicizado. Story, choquei. E ele lá fazendo bastante barulho, num momento super tenso. Eu acompanhei por aqui. Ela à força, porque ele queria que ela fizesse a foto exatamente naquele momento, em um momento que ela não podia fazer foto. Ele afirmou ainda que o MC Daniel não queria pagar ela, e ela teve que conversar com a mãe dele pra ela conseguir receber. Mesmo após o ocorrido, ela disse que escolheu continuar ali o trabalho dela por ser profissional e deixou o pessoal dela de. Diga-se de passagem, muito profissional. Até porque é um momento único, né? Então, tipo assim, eu penso muito nisso, que, cara, é o único momento que ela tá ali dando a luz e você foi contratado. Mesmo que tenha divergência, é muito profissional você não deixar a mãe na mão, né? E mesmo assim continuar o seu trabalho. Então eu parabenizo a fotógrafa nesse lado. E que ela não quis trazer tudo isso a público em respeito ao puerpério da Lorena. Ela também postou alguns stories onde ela fala: acabaram com a minha saúde mental. Eu me calei e tive ética e respeito pela fase de uma mulher no puerpério. Deus é justo. Sabe o que me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homens porque estavam defendendo. E foi muita defesa, tá? Eu lembro que saiu vídeo disso em todos os canais possíveis e que era muita defesa. As pessoas colocaram em xeque o que era público, o que valia a pena, como que deveria ser uma pública, qual que era a parte dele, qual que era a parte dela, tá? Até porque parece que foi uma parceria, né? Mas eu acho que ali tudo passou dos limites do respeito, tanto de um lado quanto do outro. Eu não fiquei no lado de ninguém, eu entendi o lado dela, entendi um pouco o lado dele também, mas eu não me manifestei na internet sobre isso. Ele em relação ao término dele com a Lorena. O MC Daniel então postou um stories respondendo a Aline, dizendo que ela mesma mostrou sua verdadeira intenção depois de 5 meses, que ela só quer aparecer. Foi ela quem acabou com eles, com aquele momento de mãe de primeira viagem, pai de primeira viagem. E se a Lorena permitir, ele até coloca os áudios da Lorena chorando por causa dela. E ele explica que no dia do nascimento do filho dele, Nunca vimos esse áudio. claro, ele tava muito preocupado, com medo de acontecer alguma coisa com o filho dele ou com a Lorena, e que esses profissionais, eles foram pagos, dizendo que a fotógrafa foi muito invasiva e mal educada desde a hora que ela chegou, que ela, pra começar, já chegou atrasada na hora do parto, ela ainda queria ser médica, queria ser obstetra, que a Lorena tava claramente muito preocupada, apreensiva, e ela ficava tentando explicar pra Lorena como seria a indução, o que deixava ela mais aflita e assustada. O menino que ela levou junto nem tava com roupa profissional, tava com roupa de balada e fumando pod. Além de tudo, a fotógrafa ainda queria que esse menino entrasse pra gravar a Lorena na hora do parto. Nem ele nem a Lorena liberaram isso. No fim de tudo, eles ainda entregaram muito pouco do trabalho deles e isso deixou todos eles muito chateados. A Aline colocou então um print, um vídeo onde ela diz que o Daniel pegou no braço dela e dá pra ver que ele tava pegando no braço dela. Ela também colocou print. A gente vai ver esse vídeo já já, fica aí.
de uma conversa com o Daniel, onde o Daniel manda pra ela falando: vai ser um prazer falar pra todo mundo que você estragou o parto do meu filho. Irei fazer um vídeo explicando tudo em detalhes, a Lorena também, minha mãe e a mãe dela. Aí ela responde ele falando: prazer colocar o vídeo de você me machucando. E ele fala que ela tá cavando a própria cova. Depois ela posta um outro print, onde ele já tinha postado as fotos sem o arroba dela, falando que não ia pagar ela. Porque ele também chega a falar que ela só queria o arroba, não queria pagamento, que ele tinha pago ela. Essa mensagem ela chega a falar: quero meu dinheiro. Ele rebate falando que ela só fez um vídeo dele saindo do carro e entrando no hospital e que nem ficou lá. Rebate falando que a mãe dele mandou ela embora. Ele escreve que é R$1.000 ainda, acha que eu sou bobo? Dinheiro não nasce em árvore. Depois ela postou uma sequência de stories explicando o lado dela da história. Ela começa dizendo que todo o contato dela foi feito diretamente pela mãe do Daniel. Desde o início, quem quis fotografar e fazer vídeo do parto dele foi ela. Ela foi até o Daniel, fez a proposta de parceria. Nisso, então, a mãe do MC Daniel mostrou o trabalho dela pra Lorena. A Lorena gostou. E eles, então, fizeram um acordo de que eles pagariam um valor, não seriam... Gente, eu não consigo entender isso. Por quê? Porque é uma parceria feita pela mãe do MC Daniel, onde ele não sabia basicamente nada ali, né? Porque ele teve uma atitude totalmente antiprofissional em relação à fotógrafa. É isso mesmo que eu tenho visto com o caso da Virgínia agora, do Sabadão e tal, que a produção do SBT fechou uma parceria e no final a Virgínia que tinha que tirar foto, enfim, um caos. Se vocês quiserem eu falo disso depois. Mas pra vocês entenderem que, cara, vocês precisam criar uma cláusula pra encapsular aí o que é o que não é a parceria, né? Tem que ter um contrato. Porque, sinceramente, só de boca nunca chega em lugar nenhum. Fica nessa, porque eu negociei com a mãe dele, não foi com ele. Mas você queria a coisa que ele daria, né? Então é meio complicado assim também. Valor cheio porque era uma parceria. Então seria o arroba também nas fotos. Que toda a parte de decoração da maternidade foi indicação dela. Todos foram feitos por parceria. E que assim que o Daniel chegou, ela até falou pra ele: eu estou tratando aqui você como pai e não como o MC Daniel. Depois dessa primeira parte da gravação que eles fizeram quando o MC Daniel chegou na maternidade, ela e toda a equipe, né, que tava ali fazendo os docinhos, fornecedores e tal, que tava ali trabalhando, desceram pra parte de baixo pra tomar um café. Nisso, a equipe do MC Daniel entrou em contato com ela pra ela mandar todos os arquivos pra ele, porque eles precisavam ir postando tudo em tempo real. Ela perguntou antes pra mãe do MC... Isso é bizarro, cara. É o momento mais especial da tua vida e tu tá preocupado em postar no Instagram. Tipo... Daniel se ela poderia enviar, e ela falou que não era pra mandar nada sem autorização dela. Então ela voltou pro hotel e ficou aguardando, porque a mãe do MC Daniel ia mandar mensagem quando a indução fosse pegar na Lorena. Ela já tinha feito a indução, mas ia levar muito tempo ainda pra ela entrar em trabalho de parto. Então ela tinha ido lá pro hospital 7 horas da manhã, eles chegaram às 9 no hospital. Ela fez ali os vídeos deles chegando. Ela voltou pro hotel. 9 horas da noite, eles ligaram pra ela falando que a bolsa da Lorena tinha estourado e que ela ia passar por uma cesariana. Então ela voltou pro hospital. Tinha perguntado se poderia levar o videomaker dela junto, ele poderia entrar dentro da sala de parto. Porque a equipe do Daniel ficava em cima dela falando que queria tudo em tempo real. Por isso que ela perguntou. Logo a Gente, que loucura. Tudo em tempo real. Tem que ser em tempo real. Lorena negou, falou que não queria o videomaker dentro da sala de parto. Então ela entrou sozinha. Assim que ela entra, ela já fala que o Daniel deu um grito pra ela, perguntando aonde que ela tava, que ela tinha demorado tanto. E ela explica que tem alguns momentos na sala de parto que ela não fica por respeito, principalmente quando é uma... Ah, com certeza. Imagina, tu tá lá sofrendo, sentindo doido, eu tenho um desconhecido o tempo todo do teu lado. Não, eu queria que ela fosse lá, fizesse o trabalho dela. E olha que eu não sou mulher. Eu queria que ela fosse lá, fizesse o trabalho dela e fosse embora. Né? Cesariana. Que nesse momento que ela entrou na sala, Lorena estava sentada para tomar anestesia, que ele gritou com ela. No momento que é passado a sonda na sala de parto, ela não costuma ficar dentro da Guardem esses momentos, porque a gente vai ver esse vídeo que ela tá relatando, tá? sala. Então ela se retirou. E que ao decorrer do parto só foi piorando, que ele ficava fazendo sinal pra ela e brigando com ela, tipo, o que você tá fazendo? Que você não tá gravando? Ele queria que ela ficasse filmando e tirando foto ali o tempo todo de tudo. E que tem certas coisas que eles não podem ficar filmando e tirando foto. Nisso rolou várias ameaças por parte do Daniel, segundo ela, e que a própria mãe do Daniel entrou em contato com ela pedindo desculpa pelo que aconteceu, pelo que o Daniel fez com ela, e que inclusive na hora ela até falou pro Daniel que ela não quer o dinheiro dele, que segue a vida, que ele não precisava pagar ela. A mãe do MC Daniel pegou e falou pra ela que o que é combinado é combinado, e que ela quem fez o pagamento pra ela. Ela também colocou print da conversa com a doutora Rafaela, que estava presente no parto. A doutora chega a mandar um áudio pra ela falando que os dois estavam muito estressados, que a Lorena tava passando ali por um momento difícil porque ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, que era só o estresse, que era pra ela relevar, mas que ela tava sendo ótima. Outros stories ela rebate sobre o Daniel falar da vestimenta do videomaker dela.
dela, dizendo que ele estava com roupas normais, ele não estava com roupa de balada, que eles vão com roupas comuns, porque chegando lá eles têm que Mas é porque ela é fotógrafa, ela não é a paciente. Não faz trocar sentido. toda a roupa deles pra entrar ali na sala de parto. Então eles nem ficam com a roupa que eles vão. E sobre o pódio, Foi o que eu imaginei, que não tem como ela entrar com a roupa normal, ela tem que usar a roupa cirúrgica, não é? ela disse Uma que roupa quer estéril. provas disso, porque o videomaker dela não fuma e que ele ficou o tempo todo do lado dela. E em nenhum momento isso aconteceu. A MC Mirella também meio que se pronunciou sobre tudo isso, porque ela também teve seu parto, né, feito ali com a Aline, falando não é nem defendendo, mas se é pra falar de situações, me lembro da que eu passei no meu pós-parto bem fresquinha ainda. Algumas pessoas encararam isso Detalhe, outro parto que foi o da Serena, totalmente público, né? Com patrocínio de Bet, eu acho, se eu não me engano, de casa de aposta. Foi uma coisa bem doida aí. como uma indireta pra Aline e outras pro MC Daniel. Mas enfim, quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Talvez esse vídeo tenha E será que a gente tem uma opinião de tudo isso? Porque quando esse vídeo passou, a gente ficou com aquela ideia de que, poxa, será que realmente essa fotógrafa é oportunista? Será que o MC Daniel é tudo isso mesmo que ela tá falando? E a gente vai ver mais detalhes. Esse vídeo que ela vem relatando ali durante o momento em que ele puxa ela, tá? Oh, meu Deus! Você vai botar a sua mão aqui onde tá a minha. Olha isso, gente. Olha como ele puxa ela. E aí a gente vê que é exatamente aquele momento que ela relata que ele puxa ela pelo braço. Olha o comportamento. Oh, meu Deus! Você vai botar a sua mão aqui onde tá a minha. Aí, gente, será que a fotógrafa tava tão errada assim? Agora, gente, guardo toda essa informação que eu dei pra vocês em relação à fotógrafa, porque isso foi em fevereiro, tá? Em julho desse ano, já o relacionamento, ele chegou ao fim. Foi post no Instagram dizendo como tudo era maravilhoso, de como, ai, não foi uma decisão tomada de cabeça quente, a gente se respeita, a gente tinha o nosso filho, tudo perfeito. Só que será que é mesmo? O Rafa Werneck, amigo da Lorena, ele foi até o Instagram depois de repercutir aí as notícias do término e ele desabafou um pouco, tá? Vamos ver junto? Gabi Tedeschi na voz. Em todos os portais de fofoca sobre o amigo da Lorena, Rafa Werneck, ter feito um exposed do MC Daniel. Então vamos lá, ó. Do que adianta fazer orientaçãozinha, falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher com desdenho, ofensas e palavrão de baixo calão. Manipulação, falsas declarações e falsas promessas de amor e logo após descarte. Sim, isso é isso é um feito de um homem narcisista. Isso é só o começo. Se eu falar a metade da história, vai ser pesado demais. Tô com ódio mesmo, por uma amiga sim. E daí? E eu queria falar um negócio pra você. Ele postou tudo isso nesse perfil aqui, que em teoria é um perfil reserva, tá? E o que eu quero falar pra vocês, antes de mostrar tudo que foi falado, e principalmente o que ela Gabi? falou, que foi isso aqui. Não procede absolutamente nada do que Rafael falou. Nada, não sei. Depois que ele soltou isso, ela teve uma tentativa ali de defender, né? Cara, que é uma coisa que vem me irritando ultimamente em relacionamento. Minha amiga veio me desabafar esses dias, aí quando você começa a falar da pessoa, mas ele não é tão ruim assim, entendeu? Aqui é a mesma coisa, ó. Não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Nada. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que, não é? Se eu jamais me expor a alguém ou difamar ninguém, tem direito de fazer isso. Ai, vocês entenderam. Nada do que Rafael falou. Nada, não sei qual a intenção, até porque destruir não é mais o que não é. Se eu jamais vim me expor a alguém ou difamar ninguém, tenho o direito de fazer isso. Não procede. Então, assim, quando alguém próximo a você estiver numa relação abusiva, ou acabou de separar, ou terminou um namoro muito recente, não se mete. A não ser que tenha tido uma agressão. Cara, eu concordo e discordo em partes. Eu acho que a gente não se mete, mas a gente fala. É como eu sempre converso com amigas minhas. Cara, se você quer, eu não vou te impedir, mas eu preciso me posicionar pelo que você tá me contando. Se você não quer que eu dê opinião, não me conte. Então, é uma coisa que é bem complicada, assim. A gente não se intromete, mas a gente se intromete de certa forma. Porque eu me preocupo também, né? Não vou deixar a pessoa relento. Só que, no final, a gente sabe que, no final, o errado é a gente. Eu vou continuar sendo amigo da minha amiga pra sempre. Mas será que o namorado dela ainda vai gostar de mim? Acho bem difícil. Não se mete, ainda mais quando envolve filho. Por quê? Infelizmente, há um histórico Pra grande, sempre foi demais, né? principalmente quando você tem filho, da pessoa voltar com o relacionamento. Até porque tem apego, tem questão de família, enfim, muitas coisas que envolvem. Aluguel. Então,
A melhor coisa que nós, como amigos, quando alguém tá passando por isso, é se manter em silêncio, apoiar a pessoa e não se meter. Porque depois a pessoa volta e você que perde o amigo, tá? E aí vamos aos prints do que ele falou. Você é falso, enganador. Agora fala que você atraiu. Vou privar aqui e falar tudo, porque eu não quero que chegue nada em página de fofoca, porque senão não vai ficar bom pra ele. Já tá em todos os portais de fofoca. Do que adianta fazer oraçãozinha, falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher mal, com desdém, ofensas, palavras de baixo calão, manipulação, falsas declarações, falsas promessas de amor e logo após o descarte. Sim, isso é um feito de um homem narcisista. Mas vem cá, vocês fariam isso na internet? Exposed na internet? E aí Eu ele parei botou lá isso na aqui, casa dele. mas ele me pede desculpas. Desculpa sem mudança é apenas manipulação. E aí, tudo isso foi postado até no Segue a Camila. E aí tem uma curtida ainda da Mel Maia chamando ele de tóxico e abusivo. No print que chama ele disso, a Mel Maia curtiu. E com esse texto aqui, né, eu fico só chocada, porque ela parece que gosta dele, né, e tá querendo voltar, né, gente? Sim, se uma pessoa te trai, te engana e tá fazendo isso, seu amigo vem a público, mesmo que desnecessariamente, te defender e você fala que seu amigo tá mentindo, é foda. Até postou, Lorena dos Céus, não creio que você tá defendendo esse monga. Que foi o que ela postou, não processa. Pelo amor de Deus, Lorena, eu espero que você esteja arrependida de defender esse monga. De absolutamente nada do que o Rafael falou. Então, com isso, aprendemos que não entra no meio de uma briga. Ah, mas ele traiu ela e eu quero defendê-la. Cara, não entra, mas se posiciona. Não precisa entrar, não precisa comprar a briga, não é sobre você. Não né? faça. Quando essas situações acontecerem, se não for agressão física ou verbal muito séria, se bem que ele falou ofensa de baixo calão, né? Então, se ele... Mas se ela não estiver arrependida, a gente faz com que ela se arrependa. Aparentemente, gente, depois desse caso, ela abafou e ficou por isso mesmo. A internet repercutiu, a gente comentou. Só que houve boatos de que aí ela tinha começado a se encontrar com Jesus Luiz. Isso mesmo, menina, o ex da Madonna. E que Daniel não tinha aguentado não, viu, menina? Parece que o ego, ele foi lá no chão. E aí começou-se toda uma batalha judicial falando de pensão alimentar. Porque parece que o Daniel, ele não tava querendo pagar mais a pensão alimentar. A Lorena veio na internet, falou muito sobre isso, mas esse não é o ponto. Eu acho que o importante agora é a gente ver o posicionamento dela. Porque a gente já conseguiu pegar ali um pouco do background do que aconteceu nesse relacionamento. Teve, então, o fato da fotógrafa. Teve ali o fato do parto da Lorena ter sido muito difícil. A gente sabe que um pós-parto complicado, né? Um parto difícil gera um pós-parto complicado. E que isso, querendo ou não, altera a mulher. Teve o término, teve a briga do amigo e teve o babado do Jesus Luiz. E aí a gente chega no posicionamento de Lorena. Vamos pro pronunciamento dela? Eu amo, porque a Rainha Matos, ela compilou tudo no Instagram dela. Segura que lá vem bomba. Esses stories aqui já há um tempo. Vou tentar resumir. A skin, né? Rampapapã, rampapapã, rampapapá. Mate um homem. Não vai ser fácil, eu tenho que levar meu cachorro no veterinário agora porque ele tá mal, mas aconteceu uma situação que eu não tô conseguindo segurar. A minha babá foi fazer umas perguntas sobre os direitos dela pro Daniel e coisa e tal. E ele já veio me menosprezando, me humilhando, falando que eu sou mentirosa compulsiva, assunto que não tem nada a ver. Esse homem não me deixa em paz, esse homem fala mal de mim pra todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas de E me fala Lorena, que não seja assim. Será que você acreditou demais nele? A culpa não é sua não, tá? pros outros, sendo que eu não falo dele, eu não toco no nome dele, eu não tô nem aí pra ele. Ele tenta me atrapalhar de todas as formas. Tive que sair da casa, vocês viram aí no sábado, no dia do meu desfile, às pressas, correndo, fim de ano, com o neném de colo. Ele vive dizendo que ele também tá atrapalhando a minha relação com a minha mãe biológica. Já houve algumas brigas, algumas discussões entre ela e minha irmã, porque ele está indo atrás dela pra saber do meu passado. Gente, mas que viagem é essa? Tipo, que falta de respeito. Não tem como encerrar um relacionamento. Por que você quer destruir a mulher? Por isso que eu acho que a melhor coisa que ela fez foi ter vindo na internet falar. Só que a Lorena, ela não é como qualquer outra. Ela tem prova, ela tá falando, mas ela tem como provar tudo. Extremamente inteligente.
como a gente tinha uma relação, eu confiei nessa pessoa de contar o que já aconteceu comigo enquanto eu era criança e adolescente. E por isso eu não tenho relação com a minha mãe biológica. E aí ele vai atrás dela direto, pedir pra ela, não só ele, Feia. como outras pessoas da família dele, tenta me destruir de todas as formas. Foi pedir pra ela falar alguma coisa de mim. Contou, aumentando as coisas, contou pra ela algumas coisas que com certeza feriram ela também, pra ela poder ir soltando as coisas sobre mim. Foi falar sobre um assunto muito sério e delicado, que é abuso, né? Gente, eu não acredito O abuso nisso. que ocorreu comigo enquanto criança e adolescente. Não foi por parte da minha mãe biológica, esse abuso foi por parte de um homem, e ele foi jogar pra ela um monte de coisas pra ver se tirava alguma coisa dela. Não sei se conseguiu, só sei que Cara, olha que sujo, que pessoa suja. Não sou eu que tô falando, é a atitude do Daniel que tá falando isso. Você ir atrás de uma pessoa pra poder procurar alguma coisa, pra poder difamar ela, que é atitude de lixo. Isso é uma atitude que pra mim não desce. Gente, eu não sei como é que eu tô conseguindo ver esse vídeo, porque eu tô realmente em choque. Passar por tudo isso, não tem dinheiro. Olha, Lorena, não tem dinheiro no mundo, tá? Eu não tô falando que a sua relação com ele é sobre dinheiro, mas não tem dinheiro no mundo que me faria aguentar, sabe? Eu sei que você é capaz, sei que você consegue, mas você não vai ter que ser mãe sozinha, não. Ele faz parte da criação do filho, então também tem que dar conta. Mas é muito humilhante mesmo o que você passou. que isso está atrapalhando a nossa convivência, que atrapalhando a relação da minha irmã com ela também, porque minha irmã tem brigado com ela por ela tá tendo esse contato com ele também. Então ele foi mexer num assunto muito sério, numa coisa que é um crime horrível, né? E que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas defendem muito mais as crianças e os adolescentes e levam muito mais a sério esse assunto. Então, para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro, não tem ninguém para avisar. Ninguém. Todo mundo lá me odeia, mas não tem ninguém. Me odeia porque eu fui defender o meu filho na internet. Mas eu tinha que defender a imagem dele. Eu tenho que sofrer calada, eu tenho que ficar doente calada, eu tenho que ser humilhada, eu tenho que sofrer racismo, acontecer de tudo e ficar calada. Porque se eu falar um A, eu sou a desgramada que quer destruir a carreira da pessoa. Então, assim, lá todo Carreira? mundo me odeia, porque eu fui defender o meu filho, vou defender quantas vezes for preciso, mas ninguém tem coragem de chegar e falar. Você não consegue enxergar que você tá errado, tudo que você tá fazendo com essa menina. Por que você foi atrás da mãe dessa menina? Por que você tá fazendo isso com ela? Por que você foi insinuar que ela foi lá pra Jamaica se prostituir? Porque ele foi insinuar que eu fui pra Jamaica me prostituir, porque ficou recalcado porque eu fui pra Jamaica. Porque ficou recalcado que eu nunca mais quis saber da existência dele. Eu sou assim, me desculpa, faz parte de mim. Pessoa que fica por aí dizendo pros outros, como ele escreveu hoje pra minha babá. Aí, essa conversa, eu não sei se a gente vai conseguir ver ela maior, mas eu vou tentar dar zoom pra vocês. Só que essa conversa é basicamente ele falando com a mulher, falando não sei o que, rosinha. Vocês entendem, vocês viram aí. Que a genitora é mentirosa compulsiva. Eu quero que você venha e que você fale aqui qual foi a minha mentira. Porque eu posso vir aqui e falar qual foi a sua. Porque você foi no programa da Tata Werneck, foi um monte de programa, um monte de coisa. Falar que você nunca traiu ninguém, que você não trai. Mas eu vou deixar um print aí de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente com várias mulheres. Eu só tirei de uma porque esse foi o mais pesado. Esse foi o mais pesado. Tirei o print desse e vou deixar aí. O pessoal tirar a própria conclusão. E quem é o mentiroso compulsivo? Fala aí. Eu menti que você não é um bom pai, que você não foi um bom namorado, que tudo que... Ai, que sabor! Eu adoro a exposição. E você mostrava que era tudo mentira, que eu sofria muito. Eu menti? Eu não menti. Você comparava meu corpo no puerpério? Você era mais baixo do que qualquer coisa. Se fosse pra Peraí, comparar o corpo no puerpério? Nossa, que lixo. eu expor tudo que eu passei com você e aí dentro, eu teria feito isso lá atrás. Mas eu não fiz. Se eu fosse pra expor que
uma certa pessoa não estava contente com a minha gravidez, porque a minha imagem, qual foi a palavra? Que a minha imagem não era o que essa pessoa esperava para o príncipe do Egito. É a mãe dele, né, gente? Que ela tá falando, é óbvio. Lindo, belíssimo, maravilhoso. Não é mesmo? Um gentleman. Isso tá falando de quê? O que em mim... Qual é o problema que tem em mim? O que em mim a pessoa não aprova para estar com o branquíssimo filho dela? Ai, olha... Fosse pra falar alguma coisa, eu teria falado que você é falso com todos os seus amigos, que você é falso com o Rian. E é aí, menina, para, onde ela começa a explanar. Não sei se vocês acompanharam, mas o MC Daniel, ele se humilhou pra Anitta ser a madrinha, tá? Gravando, 30 câmeras na frente dela pra fazer o pedido, pra não ter nem como negar, tá? E ela aceitou, porque foi o jeito. Mas a Lorena veio dizer aqui umas coisas. Ela falava mal dele, a Bessa, que ele morria de inveja de você, porque ele nunca ia esperar que você ia passar ele, que você ia entrar na Globo e ele não. Falava mal a Bessa da Anitta, demais. Então, assim... Quem é um mentiroso compulsivo? Mentiroso compulsivo, quem que é? O baba-ovo, que fica se humilhando aos pés de todos os famosos para conseguir alguma coisa. Não sou eu que preciso disso, não, meu amor, e nunca precisei. Entendeu? Sempre fui uma mulher foda pra caramba. Verdade. E que, graças a Deus, eu tive que falar pro seu pai pra você não aparecer na minha frente, senão ia enfiar a mão por dentro da tua cara. Que aí você ia apanhar o que você não apanhou quando tu era criança pra virar homem, pra aprender a ser homem, pra aprender a ser gente. Tá? E pode me chamar aí de agressiva, tá? Enfim, eu só queria que essa... Pode me chamar aí, ó. Pode me chamar de agressiva, ó. pessoa desse o mínimo de respeito ou não desse nada, não dê nada, mas também não falte com respeito, entendeu? Porque se você quiser um problema, você vai ter um problema, né? A pessoa ficava jogando na minha cara até a violência doméstica que eu sofri na minha primeira relação séria lá atrás, até isso a pessoa jogava na minha cara. Que eu não expus ele, mas expus ele, que era o pai. E aí, meninas, fica um conselho pra vocês. Eu sei que vocês, quando entram no relacionamento, vocês gostam de falar do antigo relacionamento. Mas eu acho que não é o momento, porque depois essa carta vira contra você. Você abre-se com a pessoa, né, pra mostrar, olha, eu passei por isso, eu não quero mais passar. Mas é exatamente isso que ela vai jogar na tua cara até o final. Então, às vezes a gente precisa manter algumas coisas dentro da gente, sabe? Pra evitar esse tipo de comportamento. Meu filho, é assim que o narcisista faz pra te prender na cadeia, na gaiola, pra ficar fazendo você sofrer enquanto te mantém calada. Sim, eu não expus porque eu não gosto de expor esse tipo de coisa, porque eu não quero que minha imagem seja atrelada a esse tipo de coisa. Só que hoje em dia é diferente. Hoje eu tenho meu filho, esse homem me faz um mal muito grande. Eu fiquei muito mal, tenho os laudos de tudo, e tudo isso vai para processo. Eu não vou deixar passar uma vírgula, tá? Uma vírgula. A gravidade é tanta que eu tive que expor uma situação de minha particularidade e intimidade que eu não esperava nunca expor aqui na internet, como foi o que aconteceu comigo no passado. A gravidade é tanta que eu tive que vir aqui expor, entendeu? Porque esse homem tá indo atrás dela pra... E isso aqui, gente, é abuso psicológico, né? Você ficar acusando. É igual aqueles homens que gravam as mulheres em relações e depois falam que vão postar, né? Provocar, pra falar que eu falei isso, que eu falei aquilo. Quantos homens já abusaram? Olha, é uma sujeira tão grande que eu não sei como que as pessoas que estão em volta permitem uma coisa dessa. Então, assim, se você não me respeitar na tranquilidade, tu vai me respeitar na dor, entendeu? E os seus pastores deveriam ter discernimento espiritual para discernir o Satanás que está encarnado Sempre um evangélico no teu corpo. Então é isso, toda falta de respeito que ele fizer comigo, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Toda falta de respeito que ele fizer comigo, alguma coisa vai ter que parar. Ah, mas porque você não entra na justiça? Já entrei até responder, meu amor. Quantos estresses eu vou ter que passar, quanto do meu cabelo vai ter que cair. E detalhe, eu vou deixar outros prints aqui também, de um fake que qualquer coisa que... Toda vez que eu falava alguma coisa sobre
respondia alguma coisa, falava alguma coisa, saía alguma entrevista, alguma coisa, esse fake vinha e me ameaçava. Falava que ia cortar minha... Ó, não vou falar pro Instagram não derrubar. Então, só pra dizer pra vocês que eu não tenho medo, que eu vou sim ver o meu filho crescer, entendeu? Não sei quem é que tá fazendo isso, mas tem que ser muito, muito, muito homem pra fazer isso. Enfim, é melhor me deixar em paz, parar de me insultar, parar de falar de mim pros outros por aí, parar de tentar me difamar, porque você vai ser todo processado. Você não vai ser um pouco, não, você vai ser todo processado. Todo, tá? Então é isso. Toda vez que você me desrespeitar ou fazer um inferno na minha vida, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Aí vamos ver se assim você para, porque é o único jeito. Cara, depois de todo esse vídeo, eu só posso falar o quanto eu concordo com ela. Eu senti honestidade na Lorena do começo ao fim. E, gente, não precisa ser muito inteligente pra analisar a situação e entender que ele realmente é assim, né? Não é fazendo juízo de valor de quem ele é ou não, mas as aparências dizem muito. A gente teve diversas coisas que aconteceram, seja a cena em Portugal, seja a cena brasileira, e que comprovam um pouco do caráter do MC Daniel. Ele pode ser engraçadinho, ele pode ser mídia, mas aqui a gente tá falando de uma coisa muito séria. E é o que eu acho. Se a gente que é o responsável pela fama que ele tem, nós também devemos ser responsáveis por tirá-la, né? E eu vou falar por mim. Eu não tô falando que todo mundo deveria fazer, mas eu não concordo com esse tipo de atitude. E o unfollow foi dado. Até porque eu não sei nem por que eu seguia, né? Eu não sei nem por que eu seguia, mas é basicamente isso. Se você, na sua casa, passa ou conhece alguém que passou por algum tipo de situação dessa, meu amor, hora de levantar. O mundo, ele é enorme, a vida, ela é grande. Vamos viver, gente. Vamos parar de ficar preso nesses relacionamentos. Ter relacionamento por ter, pra quê? Pra quê que a gente vai continuar tendo relacionamento por ter? O cara não te respeita, o cara não te valoriza, o cara não te ama. Ele faz esse tipo de coisa com você. O cara quer te explanar, ele quer ir atrás da tua família pra descobrir podre. Sabe? Isso pra mim mostra quão quimbão é o ser humano. E eu acho que isso é uma coisa extremamente indignante que a gente não pode deixar passar. Esse tipo de comportamento é algo que não é natural. MC Rian, MC Daniel, é tudo da mesma laia. Até quando a gente vai fazer com que essas pessoas tenham fama na internet? Eu te pergunto com sinceridade, até quando a gente vai manter esse tipo de indivíduo na internet? Eu não tenho mais saco pra aguentar esse tipo de coisa. E olha que não tem nada a ver comigo, mas o saco é cara, é um influenciador, tá ligado? Olha o que um influenciador tá fazendo. Olha o que uma mulher que acabou de parir tá tendo que fazer na internet. Olha quanta humilhação nessa internet. O que precisa acontecer pra ele parar com essa palhaçada? Eu não sei, mas eu acho que talvez, né, só um pouco de vergonha na cara e humildade. Humildade, complacência, respeito. Cara, nem parece que o cara tem filho com a mulher, gente. O filho dele é filho da mulher. Será que você pode respeitar a pessoa que gerou a vida do teu filho? É muita falta de respeito. Todo dia acontece a mesma coisa. Não é esse relacionamento único. Mas é isso. Desculpa a revolta, tá? Só pra avisar que vai ter vídeo aí, né? De novo, um dia sim, um dia não, tá, gente? Tô diminuindo a frequência. Mas eu quero muito agradecer você que ficou nesse vídeo. Não esquece, se você conhece alguém, se você sabe alguém que passou por essa situação, envia esse vídeo pra ela. Vamos fazer com que ela tenha um pouco mais de respeito, de amor próprio. Minha filha! Vamos se amar, porra! É isso, gente. Muito obrigado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação e até o próximo vídeo.